Hoje Deus diz a você: a vitória chegou. Essa não é apenas uma frase motivacional ou uma esperança distante. É uma afirmação divina para quem persevera na fé, mesmo em meio às maiores batalhas. E eu sei que você tem lidado com batalhas. Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse à beira de desistir? Quantas noites em claro, com o coração apertado, sem entender os motivos de tanto sofrimento. Mas ainda assim, você seguiu. Ainda assim, você orou. Ainda assim, você acreditou. E é por isso que a vitória chegou. A vida é feita de ciclos, de altos e baixos, de momentos de luz e de sombra. E muitas vezes é no silêncio de Deus que as maiores transformações acontecem. Os momentos mais difíceis da vida, por vezes, nos levam a questionar a bondade, a justiça e a fidelidade de Deus. No entanto, mesmo em meio à escuridão, a voz do Senhor ecoa, nos lembrando que a vitória é nossa. Talvez você já tenha passado por fases em que tudo parecia dar errado. As portas se fechavam, os amigos se afastavam, os recursos acabavam e mesmo com todo o seu esforço, nada parecia prosperar. A alma cansada, o corpo exausto, o coração esmagado pelo peso da espera. É nesses momentos que muitos pensam em desistir, que muitos questionam o porquê de tudo isso. Mas há algo que o mundo não entende. Quem confia em Deus não caminha sozinho, mesmo quando tudo parece escuro. Aqueles que têm fé sabem que há uma força invisível sustentando cada passo. Mesmo quando ninguém vê, Deus está escrevendo uma nova história. E quando tudo parece perdido, é aí que Ele age. Pois a vitória que vem dele não é qualquer vitória. Não é aquela que vem fácil, que chega sem esforço. É a vitória que vem depois do deserto, depois da luta, depois da lágrima. É a vitória que transforma, que fortalece, que cura, que ensina. É a vitória que muda não apenas a situação, mas o coração. Você pode ter sido traído, humilhado, esquecido, rejeitado. Pode ter vivido tempos de escassez, de solidão, de enfermidade. Mas nenhuma dessas coisas teve o poder de apagar o plano de Deus na sua vida. Nenhuma dessas dores foi em vão. Cada lágrima caída no travesseiro foi colhida por Ele. Cada oração sussurrada no silêncio foi ouvida. Cada passo cambaleante foi acompanhado. Deus nunca abandonou você. E hoje Ele está dizendo: a vitória chegou. Talvez você ache que não tem forças mais para continuar. Talvez esteja cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de crer. Mas é justamente nesse ponto que muitos alcançam o milagre. Porque Deus age no tempo certo, não no nosso. Ele não se atrasa, mesmo que pareça demorar. Ele trabalha nos bastidores, preparando tudo, alinhando cada detalhe, tocando corações, abrindo caminhos. E quando tudo está pronto, Ele entrega a vitória. A vitória de Deus não é superficial. Ela não acontece apenas no exterior. Ela começa por dentro. Ela renova a mente, fortalece a alma, reacende a esperança. Ela nos faz entender que não estamos sozinhos, que existe um propósito maior em tudo o que vivemos. A vitória de Deus é completa. Ela nos transforma enquanto muda nossas circunstâncias. Ela nos eleva, nos ensina, nos aproxima mais dele. Se você está passando por um vale hoje, saiba que o vale não é o fim. É apenas uma parte do caminho. E esse caminho está levando você para algo maior. Deus está usando tudo, até mesmo as dores, as perdas, os atrasos, para te preparar. Porque há bênçãos que só podem ser entregues a quem está pronto. E você está sendo preparado, moldado, fortalecido, porque a vitória que Ele vai te dar não será pequena. Será do tamanho da tua fé, do tamanho da tua dor, do tamanho da tua fidelidade. Não se compare com os outros. Não se cobre tanto por ainda não ter vencido certas batalhas. O tempo de Deus é diferente. Ele não trabalha com pressa, mas com perfeição. E quando Ele age, nada pode impedir. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem inimigos.
Quando Deus decide te exaltar, Ele faz isso diante de todos. E quem viu você sendo provado, verá você sendo honrado. Quem te viu caído vai ver você de pé. Quem te desprezou vai ter que reconhecer o que Deus fez na sua vida. Continue firme, continue crendo, continue orando. Mesmo quando parecer que nada está mudando, confie, porque no mundo espiritual, muita coisa já está acontecendo. Deus já decretou a tua vitória, já liberou a resposta, já colocou anjos em movimento ao teu favor. E o que é teu vai chegar, a porta vai se abrir, a cura vai acontecer, o milagre vai se manifestar, porque Ele prometeu, e quando Deus promete, Ele cumpre, sempre. Em Josué, capítulo 1, versículo 14, lemos: O Senhor, Ele é o teu pastor, nada te faltará. Ele fará, pois, com bênçãos as pontas da tua tenda. Em teu interior, em teu exterior, há fartura de maná, e das suas sementes dará fartura de trigo. Note que o texto bíblico menciona bênçãos, fartura, maná e trigo. Deus está dizendo que abençoará, multiplicará, suprirá todas as suas necessidades. Abrirá as portas de bênçãos para que você jamais precise passar fome, que haja fartura de maná, ou seja, do maná celestial, que há abundância do pão da vida. As promessas de Deus para a sua vida não são efêmeras, passageiras, são para sempre. A vitória de Deus é para hoje e para sempre. Os justos hão de possuir a terra e o seu fruto. Louvai, louvai a Jeová, ó minha alma. Alegrai-vos, sejam de alegria meu coração. Recordai-vos da fé gloriosa que vós tendes em Israel. Sou amado da soberana justiça da minha juventude. O meu Redentor soube a justiça. Salmos 103, 15 e 22. Deus está te convidando a celebrar a vitória, a louvar o seu nome, a alegrar-se com a vitória. Anote na sua Bíblia, reforce, declare, proclame as Escrituras que revelam as promessas de Deus. Leia Salmo 103, leia Salmo 105, leia Isaías 40, 31, Mateus 11, 28, Romanos 8, 28, 31, Apocalipse 12, 11. As promessas de Deus são sim palavras para hoje. Porque Deus não é Deus somente de Abraão, de Isaac e de Jacob. Antes, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, de nós também. Ou seja, Deus se revela para nós, fala para nós, tem planos para nós, deseja nos abençoar. Proclama sobre a sua vida as promessas divinas. Repita após mim: firme, creio, confio nas promessas de Deus. A vitória já é minha. Glória, louvor, honra, potencial, sucesso, prosperidade, cura, libertação, milagres, bênçãos. A vitória é minha. Eu me declaro vencido em Cristo Jesus, vencedor em Cristo Jesus. A vitória já é minha. Confesso que a vitória já é minha. Deus não nos chamou para a derrota, nos chamou para a vitória. Confesso, procangiá, declasso, proclamo, afirmo, dou fé, acredito, sou convencido, sou perspicaz, sou sábio, sou forte, sou corajoso, sou um vencedor. A vitória é minha. Enquanto meditarmos nessas promessas e as almejarmos com fé inabalável, declarando as promessas, a vitória se tornará realidade em nossa vida. Agradeça a Deus por todas as bênçãos. Celebre a vitória, pois ela já é sua. Abençoado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos afirma com convicção e poder em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa não é apenas uma promessa bonita, é uma verdade espiritual que se manifesta quando confiamos em Deus acima das circunstâncias. Ser mais que vencedor não significa apenas vencer uma batalha, mas sair dela mais forte, mais sábio, mais cheio de fé, mesmo quando o caminho foi marcado por dor e lágrimas. E é exatamente isso que muitos têm experimentado ao longo da vida. Vitórias reais que vieram depois de grandes lutas, graças ao cuidado e ao poder de Deus. Existem testemunhos que nos tocam profundamente porque mostram, na prática, como Deus age na vida de quem crê.
Um exemplo é o de uma mulher que, após perder tudo em um incêndio, casa, móveis, documentos e até roupas, se viu completamente sem chão. Sem condições de recomeçar, ela se ajoelhou entre os escombros e orou dizendo: Deus, eu não tenho mais nada, só tenho a Ti. E foi com esse nada que Deus começou a reconstruir sua vida. Pessoas começaram a aparecer para ajudar, doações vieram de todos os lados e em poucos meses ela já estava em uma nova casa com tudo o que precisava. Mas mais do que os bens materiais, ela recebeu uma fé renovada e a certeza de que mesmo no fogo, Deus está presente. Outro testemunho impactante é o de um homem que passou anos lutando contra o vício em drogas. Ele tentou de tudo: clínicas, terapias, promessas de mudança, mas nada funcionava. Foi quando, no momento mais desesperador, ele entrou em uma igreja, chorando, e disse: Senhor, se o Senhor realmente existe, me tira dessa vida. Foi ali que começou sua libertação. Ele passou por um processo doloroso, mas constante, de cura espiritual e emocional. Hoje, ele é pastor e ajuda outras pessoas a saírem das drogas. Ele diz com convicção: não foi força de vontade, foi Deus. Só Ele poderia fazer o que ninguém conseguiu. Em cada uma dessas histórias, vemos a atuação direta de um Deus que não abandona os seus. Um Deus que transforma dor em propósito. E não são casos isolados, são milhares de vidas que foram erguidas das cinzas, restauradas após perdas devastadoras, reerguidas depois de falências, curadas de enfermidades incuráveis. Cada testemunho é um lembrete vivo de que a promessa de Romanos 8,37 é verdadeira e atemporal. Não importa o tipo de adversidade, desemprego, divórcio, enfermidade, perda de entes queridos, traições, solidão, nenhuma dessas coisas tem mais poder do que o amor de Deus por nós. E é por esse amor que somos mais que vencedores. Quando entendemos isso, a nossa forma de enfrentar os problemas muda. Não porque eles deixam de existir, mas porque agora sabemos com quem estamos caminhando. E quem caminha com Deus nunca está sozinho. Ele luta por nós. Ele abre caminhos onde não há saída. Ele restaura o que foi perdido. Ele dá força ao cansado e renova as esperanças de quem já não acredita mais em mudança. Há também o testemunho de uma mãe que passou anos orando pelo filho preso. Ele havia se envolvido com o crime e estava condenado por muitos anos. Mesmo sendo aconselhada a desistir, ela não parou de orar. Todas as noites, ajoelhava-se e dizia: Deus, salva meu filho, transforma o coração dele. Passaram-se 7 anos até que, dentro da prisão, ele encontrou uma Bíblia e começou a ler. Aquela leitura foi mudando seu coração aos poucos. Ele passou a frequentar os cultos que aconteciam dentro da cadeia, entregou sua vida a Jesus e anos depois, ao sair, estava totalmente transformado. Hoje, ele é voluntário em projetos sociais e ajuda jovens a escolherem um caminho diferente do que ele escolheu no passado. Tudo começou com uma oração persistente de uma mãe que nunca perdeu a fé. Ser mais que vencedor não significa ter uma vida sem lutas. Significa ter a certeza de que nenhuma luta é em vão quando caminhamos com Deus. A vitória não é medida apenas pelos resultados visíveis, mas pela transformação que acontece dentro de nós. Muitas vezes, o maior milagre não é a cura física, mas a cura da alma. Não é a restituição financeira, mas a restituição da dignidade. Não é apenas sair da tempestade, mas sair dela com mais fé, mais confiança, mais maturidade espiritual. Quantas pessoas foram diagnosticadas com doenças terminais e hoje estão vivas, desafiando os prognósticos médicos? Quantos casamentos à beira do divórcio foram restaurados depois de uma entrega sincera a Deus? Quantos jovens perdidos em vícios, sem rumo, foram encontrados pelo amor de Cristo e hoje têm uma nova história? Tudo isso não é coincidência.
é a mão de Deus em ação. É a prova de que a vitória chega sim para aqueles que confiam nele, que não desistem, que se mantêm firmes mesmo quando o chão parece sumir. Romanos 8 continua dizendo nos versículos seguintes que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra coisa na criação. E é nesse amor inquebrável que está a nossa força. É nele que encontramos refúgio nos dias maus. É por causa desse amor que nos tornamos mais que vencedores, mesmo quando a batalha é longa e difícil. Porque a vitória que vem de Deus não depende das circunstâncias. Ela nasce da fé. E a fé é o que nos mantém de pé quando tudo ao redor tenta nos derrubar. Se essa mensagem tocou o seu coração e você acredita que Deus tem algo grande para a sua vida, não deixe de dar um like nesse vídeo para mostrar que você está decidido a viver a transformação que Ele tem para você. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui, você faz parte de uma comunidade de fé, de superação e de crescimento. Juntos, vamos caminhar nessa jornada de vitória. E tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Não perca nenhum conteúdo que pode mudar sua história. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nada. Deus tem algo especial esperando por você aqui. Vamos crescer e conquistar juntos. A fé é uma das forças mais poderosas que podemos experimentar nesta vida. Ela é o alicerce que nos sustenta quando tudo parece desabar ao nosso redor. A esperança que nos guia através da escuridão. A confiança de que, mesmo no meio das maiores adversidades, Deus não nos abandona. Quando a vida parece impossível, quando as tempestades são fortes demais e as lutas parecem intermináveis, é a fé que nos mantém de pé. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que existe uma força maior, uma presença divina que nunca nos deixa e que trabalha ao nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Muitas vezes, em momentos de dor, de perda ou de desânimo, podemos sentir que as promessas de vitória e transformação de Deus são distantes, quase inalcançáveis. Mas a verdade é que Deus nunca falha em suas promessas. Ele não diz uma coisa e faz outra. O que Ele promete, Ele cumpre. Quando nos entregamos a Ele, Ele começa a trabalhar, nos preparando, nos moldando, nos fortalecendo para o que está por vir. A vitória não é algo que acontece do dia para a noite e muitas vezes o processo é longo e doloroso. Mas cada passo dado em direção a Deus é um passo mais perto daquilo que Ele tem preparado para nós. A esperança é uma chama que nunca se apaga quando alimentada pela fé. E como a fé, a esperança não depende das circunstâncias. Ela é uma convicção profunda de que, por mais difícil que seja o caminho, há sempre um propósito em tudo o que vivemos. Mesmo nas perdas, nas dores, nas incertezas, há uma promessa de restauração e renovação. O Senhor é fiel para cumprir sua palavra, e Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, um plano que vai além do que podemos imaginar. O que parece ser uma derrota temporária aos olhos humanos é, muitas vezes, o início de uma grande transformação espiritual e pessoal. E ao final, aqueles que permanecem firmes, que não desistem de crer, de esperar, de confiar, testemunharão as maravilhas que Deus pode fazer em suas vidas. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos muitos exemplos de pessoas que passaram por grandes dificuldades, mas que, ao final, tiveram suas vidas transformadas. Elas enfrentaram os mesmos tipos de desafios que muitos de nós enfrentamos hoje: perdas, traições, injustiças, dores profundas. Mas a diferença é que essas pessoas confiaram que, mesmo na dor, Deus estava com elas trabalhando em suas vidas e preparando o caminho para a vitória. Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus a sair de sua terra, sem saber para onde estava indo, sem entender completamente o plano de Deus para sua vida.
Ele enfrentou muitos desafios, mas sua fé foi inabalável, e ele se tornou o pai de uma grande nação, como Deus prometera. Da mesma forma, Moisés liderou o povo de Israel para fora da escravidão no Egito, enfrentando dificuldades imensas, tanto internas quanto externas. Ele passou por momentos de dúvida, medo e desânimo, mas sempre se manteve firme em sua fé, confiando no plano de Deus. No final, Deus o usou para realizar grandes milagres e libertar seu povo, conduzindo-os à terra prometida. Esses exemplos são testemunhos poderosos de que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece impossível, Deus tem o controle e Ele é fiel para cumprir suas promessas. É importante compreender que a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma ação ativa. A fé verdadeira não é apenas acreditar em algo, mas é confiar que Deus tem o melhor para nós, mesmo quando não entendemos os detalhes do caminho que Ele nos pede para seguir. Ela é a certeza de que, independentemente das dificuldades, Deus está trabalhando ao nosso favor. A fé nos impulsiona a agir, a dar passos em direção ao que Deus nos pede, mesmo quando o cenário não parece favorável. Ela nos leva a acreditar que o impossível é possível com Deus. A esperança, por sua vez, é uma força que nos mantém em movimento, que nos faz levantar da cama todas as manhãs com a expectativa de que o melhor ainda está por vir. Não importa o quanto a vida tenha sido difícil até aqui, não importa o que você já tenha perdido ou enfrentado, a esperança nos lembra que Deus nunca nos abandona. Ele tem algo maior reservado para nós, e a vitória que Ele nos promete não é apenas uma vitória externa, mas uma vitória interior, uma transformação de dentro para fora. Deus nos molda, nos prepara, nos capacita para vivermos a vida abundante que Ele tem para nós. Portanto, ao olhar para o futuro, que sua fé seja firme e sua esperança inabalável. Deus é fiel e Ele está trabalhando em sua vida, mesmo nos momentos em que você não consegue ver. Ele está preparando algo grande, algo que vai transformar a sua história. Cada batalha enfrentada é uma preparação para a vitória. Cada lágrima derramada é uma semente que está germinando, trazendo frutos de paz, de alegria e de bênçãos. Deus é especialista em transformar dor em propósito, em restaurar o que parecia perdido, em renovar o que estava quebrado. Ele é o Deus da transformação e Ele pode fazer algo novo em sua vida, hoje. Nunca perca a esperança, mesmo quando o caminho parecer difícil. Lembre-se de que Deus está com você e a vitória é certa para aqueles que o buscam de todo o coração. Não importa o quão grande seja o obstáculo, não importa a luta que você esteja enfrentando, Deus está no controle. Ele tem o poder de virar qualquer situação ao seu favor. Então, mantenha-se firme na fé, alimente sua esperança e saiba que, a cada passo que você dá em direção ao propósito de Deus, a vitória se aproxima. Se esse conteúdo tocou o seu coração e você acredita que a transformação de Deus é possível na sua vida, curta este vídeo e inscreva-se no canal Mente Conectada 69. Juntos, vamos caminhar em direção a uma vida de fé, esperança e transformação. Inscreva-se agora para continuar recebendo mensagens de força, superação e renovação. Vamos crescer juntos na fé e ver Deus realizar o impossível em nossas vidas. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.